outra coisa. O cara te recusou, você vai lá e fica pé da vida com o cara e corta uma relação. E daí daqui a 3, 4 anos, o empresário dele, ou não sei o que vai... Não é uma porta fechada. Não, e o mercado, ele é cíclico, Isso. assim, no sentido de as pessoas vêm e vão, sabe? Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago Hideki e esse é o meu canal sobre música, marketing e entretenimento. E hoje eu tenho o prazer de receber meu amigo Guilherme Brem. Pô, satisfação tá aqui, cara. Seja Obrigado pelo bem-vindo. convite. Porra, que isso. Eu tenho que falar assim, que você foi uma das primeiras pessoas que eu pensei em chamar quando teve a ideia da gente fazer esse canal. Porque quando a gente se conheceu, eu já conhecia o seu trabalho, mas quando a gente se conheceu, você já estava numa transição profissional. Eu falei, cara, essa transição do GB é sensacional pra gente falar, porque eu acho que é uma tendência, porque eu tô vendo isso acontecer em alguns pontos lá fora, eu já tô vendo isso acontecer, e isso começar a acontecer aqui no Brasil é muito interessante. Então eu queria muito trazer você para falar do que você começou a fazer, que é dirigir videoclipes, mas também para falar desse teu novo momento profissional que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas, cara, pergunta básica e genérica que eu faço para todo mundo que senta nessa cadeirinha aqui é, cara, como é que você começou, no teu caso, como é que você começou nessa onda de dirigir videoclipes no audiovisual? Como é que foi? Pois é, cara, eu acho que isso que você falou que é uma tendência, vai muito por causa da dinâmica do mercado hoje em dia, né? Das oportunidades e da proximidade também dos artistas com a sua produção, né? Eu acho que talvez isso crie laços diferentes do que criavam antigamente, né? Porque sempre tinha um intermédio e tal. Mas eu comecei no audiovisual muito cedo até, inclusive um dos primeiros momentos que eu toquei no audiovisual, eu gostava muito daquele Joga Bonito, do Ronaldinho e tal, sabe? De fazer aquelas piruetas. E eu filmava isso, obviamente eu não fazia muita coisa, mas eu filmava isso, e uma vez eu coloquei no YouTube isso. Isso foi no ano de 2006. Porra, tem tempo. O YouTube nasceu em 2005. Ou seja, eu não sabia na época que o YouTube tinha nascido em 2005, mas então no primeiro ano de vida do YouTube eu já estava presente lá, sem saber o que a revolução queria ser ter uma plataforma com tantos vídeos disponíveis ali, com uma pesquisa tão fácil também, né? Sim. Porque a pesquisa do YouTube é muito fácil. Enfim, aí morava em Floripa nessa época e vim pro Rio de Janeiro, né? Eu fiz faculdade de design e aí na faculdade eu tive um grupo de rap, né? Que chamava Contra Corrente. Então era eu, o Bob do Contra, o Gabriel e o resto da equipe eu já vou falar, que provavelmente vai ser a sua próxima pergunta. E aí eu comecei a atender as nossas próprias demandas, né? Desde mídias sociais, estavam começando na época ali de 2013, 2014, até videoclipes. Ok. Só que isso... Você que cuidava disso no Contra Corrente. Eu cuidava 100% disso, inclusive eu tenho, se você for vendo as coisas da ficha técnica no Contra Corrente, assim, o diretor, roteiro, edição, não sei o quê. Isso que ano? Isso em 2013, 14 mais ou menos. Eu tinha uma produtora chamada Dom Pedro também, que ajuda aqui a galera da CMK também, eu era sócio deles. E aí quando eu vi que tinha uma demanda maior pra mim em videoclipes do que em vídeos institucionais, eu acabei voltando pra clipe justamente porque eu também cantava naquela época, né? Eu fiz um clipe chamado O Som, do Contra Corrente. É o Bob do Contra sozinho, porque, enfim, é como se fosse a gente querendo cada um começar a sua carreira solo, só que ainda assinava como Contra Corrente. E eu fiz um clipe que a galera gostou. E aí desse clipe eu fui chamado pra fazer um clipe, um projeto que a galera hoje em dia até conhece, assim, né? Ele se chama Favela Vive. Foi em setembro... Só um pouquinho. De leve. Em setembro de 2016. O primeiro. Foi não, eu já tinha alguns clipes com Contra Corrente, mas foi o primeiro projeto a nível nacional, no sentido de artistas, ninguém era nível nacional na verdade. Tinha o Santi ali que tinha um pouco mais de visibilidade, o Freud estava começando. A ADL era muito regional, de qualquer jeito pra mim, foi acho que 1 milhão em uma semana. Cara, 1 milhão em uma semana em 2016. Era incrível isso, sabe? Eram números incríveis. E aí, isso aí acabou gerando uma demanda no contra, porque eu assinava como Contra Corrente Prod. Caramba. E aí acabou confundindo um pouco quem vinha atrás do Contra Corrente, então tinha mais gente no inbox pedindo um videoclipe do que pedindo um show. Foi nesse momento que eu resolvi separar as coisas. Eu saí do Contra Corrente e eu fundei a GB Lab. Isso foi em 2017. Até aí, videoclipe não era o seu foco. Não, eu tinha... Era a solução de um problema. Exatamente, era a solução de uma demanda, que inclusive naquela época
muito em 2012, 2013, 2014, muitas das músicas eram com fotos. A primeira música que estourou do Haikais também, não a primeira, mas a que estourou mesmo o Haikais, foi Sem Graça, era uma menina de costas, né? Então era uma foto com milhões de visualizações naquela época e a gente via, na verdade é a música que conta. Só que se tiver um clipe, ela vai um pouco mais longe. Sim. E aí, nesse meio tempo, o YouTube ganhou muita força aqui no Brasil. Eu não sei falar como é que era lá fora, mas eu sei que no Brasil a gente começou a fazer uma produção de conteúdo em massa. Agora, voltando a falar de quem era as pessoas estavam atrás do Contracorrente, né? Que o meu produtor era o Big Vini e o Vitor. E o meu produtor musical... meu produtor musical era o Malak, meu DJ era o Slim. Então, quando o Contracorrente se desmanchou, eles se juntaram com o Paulo e se transformou na Pineapple. Então... Eu comecei a trabalhar nesse sistema fordista, né, de videoclipe, por causa do nascimento da Pineapple, sabe? Legal. Aí teve o Favela Vive 1, aí logo depois teve o Favela Vive 2, que foi acho que 2 meses depois. E aí nesse meio tempo, rolou o Poetas no Topo. E o Poetas no Topo foi o grande start da Pineapple, né? Sim. E quem filmou foi o Solano, mas eu finalizei o projeto. Enfim, aí depois disso que embolou tudo, né? Embolou tudo. Teve uma coisa, inclusive, que a Pineapple me proporcionou, que talvez foi a coisa que eu menos gostei de fazer no audiovisual. E isso acho que talvez foi um dos motivos da Pineapple ter ficado tão conhecida no mercado. Que foi... Eu fiz o Poetas no Topo 2, né? Uhum. E eu fiz o remake dele também. Então eu tive que pixelizar ali um rosto durante um clipe inteiro, que eu não gostei porque eu acho que uma arte, depois que você joga ela no mundo, ela não é mais... Eu não ia falar disso. Ela não é mais sua, ela é do público, sim, entendeu? Então fazer aquilo era do caralho pelo hype. Sim. Mas eu, como artista também, sabe, eu achava que aquilo era interrompendo algo e enfim, trazendo uma outra coisa, uma outra questão, outro debate, sabe? No final dos contos, não foi bom pros dois? Assim como o 777-666 agora, que todo mundo achou que ia ter um feat incrível, mas eu acho que sempre... O Rafa Moreira, ele é um cara que ele consegue fazer o marketing negativo, fomentar a fanbase dele e transformar ele é inteligente, né, em uma pessoa relevante para essas pessoas, assim, apesar de ações assim, que ele tem, a gente não concordar, né, tipo, desde Batalha da Aldeia, dessas coisas, assim, enfim, mas aí é outro mérito, né, o mérito audiovisual. Sim. Eu tô aqui pensando sempre como eu posso extrair o melhor de cada artista, sim, né, eu não penso... Eu penso nos extremos, mas sempre pensando no potencializar o que o artista quer falar. Sim. Mas aí, cara, você tava dentro da Pineapple. Sim. E aí você trabalhou Poetas no Topo, você trabalhou, assim, acho que tudo começou no próprio Favela Vive, se não me engano, o 1 tem um patrocínio da Pineapple, né? Sim, um apoio. Um apoio, ok. E eu acho que foi a primeira relação ali da marca Pineapple com clipe audiovisual, não sei o que, se eu tô errado, tudo meio que começou ali, né? Primeira vez que a marca apareceu de fato? Foi. Não, cara, então, num clipe sim. Okay. Sim. Na verdade, a primeira vez que a marca apareceu de fato foi no Rap RJ de 2015. A marca tinha meses e... No festival? No festival, que foi lá em Vitória. E a gente, o Contracorrente que abriu, e o Contracorrente abriu todo trajado de Pineapple, e com Pineapple passando no telão e tal. Que a gente... Não era questão de ser artista da Pineapple, porque não existia Pineapple naquela época. Existia uma marca de roupa, né? Mas era... um brother. Exatamente. A gente tava tentando criar um coletivo, assim. A gente sempre... Depois do Contracorrente, quando eu saí do Contracorrente, a gente até brincava que o Contracorrente, eu poderia continuar sendo Contracorrente, mas sem cantar, porque o Contracorrente podia ter um cara que faz grafite, um b-boy, um DJ, sim, não sei o quê. A gente queria virar um coletivo. Claro que o mercado é muito dinâmico, sim, né? Então, a cada 6 meses eu replanejo faz parte. Né, eu já desisti de planejar minha vida daqui a 5 anos. Sim, eu tenho uma visão do que eu quero. Exatamente. Mas eu já desisti de planejar o que eu vou fazer exatamente daqui a 5 anos, porque eu não sei o que vai acontecer.
Daqui a 6 meses, cara, depois de 2020 não dá mais. Pois é, quanta coisa, né, cara? Mas, cara, você tava na Pineapple já fazendo alguns projetos bem importantes. Eu sei que você, o projeto do Uruguai, que você já me contou essa história. Mas qual foi, então, o primeiro projeto internacional do rap que você realizou, que você dirigiu? Sim, eu vou deixar uma coisa bem clara, né? Outras pessoas já viajaram pra fora e já gravaram clipes lá, né? O que eu quis dizer é que o projeto é você levar um coletivo de artistas e produzir um coletivo de músicas, né? Então é quase uma mixtape, quase enfim, alguma coisa. Então foi uma vez um empresário suíço, ele chegou, ele conhecia algumas pessoas que conheciam da Pineapple e... É o Eric, né? É o Eric, exatamente. Eu conheço. E aí ele conhecia o Gustavo, que era motorista da Pineapple, e o Gustavo sabia que eu fazia videoclipe e tal, enfim, há 2 anos atrás era assim, eu preciso de um videoclipe, né? Não é estratégia, não é nada, é um videoclipe. E não tinha tanta gente dirigindo. Pela minha formação em design, cara, eu sempre fui um cara focado em projetos. E aí quando o cara chegou, pô, eu quero fazer isso com uma marca nova. Eu falei, cara, peraí, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode ajeitar aqui e ali. E aí eu apresentei meu TCC pra ele. Então, óbvio que tinha muita coisa que eu tive que atualizar, né? Tipo assim, ele se transformou num outro projeto. Mas a base, né, era do meu TCC, que era como fazer um lançamento de um artista. Então eu adaptei para como fazer um lançamento de canal. Aí a gente começou fazendo o showcase e tal, pegando todo pra ganhar... não só notoriedade, mas como uma certa autoridade pra mostrar, pô, a gente tá ali com o Choice, Dom L, com o Xamã, tava com um monte de gente, tipo assim, um canal novo, caramba, como é que esse cara tem acesso a isso tudo e tal? E, cara, gastei muita cartinha que eu tinha ali guardada, eu gastei pra esse projeto, e até que eu tava cansado já de um monte de videoclipe, doideira, aí eu falei, cara, eu preciso tirar férias, e minha namorada não conhecia a Europa, eu juntei grana, e falei, cara, eu vou pra Europa. Peraí, mas tem um cara que mora na Europa. O Eric. O seu Eric. Cara, tô indo pra Europa. Essa é a única informação que eu vou te dar, cara. Tô indo pra Europa. Se quiser, posso ficar mais tempo aí. Ele falou, mentira, você tá vindo pra Europa. Aí você falou, verdade. Verdade. E a gente já tinha selecionado um time que era um projeto que a gente iria vender. Sim. Só que nesse momento, cara, o Eric, isso é muito mérito, assim... de uma pessoa que quer fazer o projeto acontecer de verdade. Ele virou mundos e fundos para levar 8 pessoas, inclusive isso, né, Pedro Quali, né, que tem um cara que tem uma agenda cheia pra lá. E a gente fez, então, em tese, o primeiro projeto de coletivo de rap foi a WRM. Em 2018, em dezembro de 2018, saiu o Zé Mate, que foi a primeira cypher, que era tipo, que a galera falava que eram poetas no topo da WRM, porque era plano sequência e todo mundo indo pro topo, né? Mas na verdade, o plano sequência, naquele momento, era o principal recurso que a gente tinha, e a gente tava a 4.400 metros de altitude, que era o Zé Mate, e eu acredito... Fiquei sabendo que alguém quase morreu, assim. Não, eu já chego aí. Eu acredito que essa altitude que a gente gravou esse clipe, talvez... Falem nos comentários aí se vocês veem alguma coisa diferente disso, mas eu acho que foi a maior altitude já gravada de um clipe de rap nacional. Caraca, sabe? cara. 4.000, foi no Zé Mate. O Zé Mate... Meu Deus, é muita coisa. O Zé Mate, pra quem não sabe, é aquela montanha da Paramount, da Toblerone, tá ligado? Sério? Exatamente. A gente não subiu no topo dela, a gente subiu numa estação de esqui que vai até esse topo aí, né? Que surreal. E então isso foi também outra coisa que eu achei do animal, cara. Tipo assim, porque era um projeto que ele nascera, né, ali de coisas que eu tinha pensado, claro, com o esforço de várias pessoas, mas... O Monte da Paramount, cara. Não, excelente, incrível, cara. Isso tudo, o Eric também, ele passou um mês inteiro, assim, só viajando a Suíça inteira, porque foi na Suíça e Holanda, né, que foi esse projeto. Gravando os lugares e eu fui escolhendo cada lugar e tal, cara, foi bem maneiro, assim, esse projeto. Irado. E é isso, pena que a WRM não foi tanto pra frente, porque era um projeto que eu gostava muito, né, mas eles estão querendo colocar agora. Sim, claro, agora que deram uma limpada ali no background deles ali, né, que isso, inclusive, é uma coisa que tem muitos projetos que tem tudo pra dar certo, cara. Não dão certo. Porque tem algumas pessoas envolvidas que você tem que ter essa noção, você tem que perceber, assim, ao longo do tempo, o quanto elas te adiantam ou te atrasam, sabe? O quanto elas te trazem problema ou o quanto elas te trazem solução. Porque eu vi muita coisa acontecendo, cara. Vi muitos canais grandes crescendo,
se tornando os maiores, Sim. e eu vi também os maiores caindo, Sim. assim, sabe? E por causa dessas pessoas. Não exclusivamente verdade, por causa disso, mas muito exatamente, por porque existe também, cara, lembra, a gente tá falando de uma coisa clássica do rap que aconteceu há 2 anos atrás. Sim. Cara, é ontem. Sim. É ontem, então ninguém sabia fazer. Hoje em dia que a galera tá se misturando com pessoas que sabem fazer, que tá ajudando o mercado a se transformar na indústria. Não é uma indústria ainda, a gente tá na música, beleza, mas a gente tá sim. Né, se moldando ali, né, cara? Mas você tava falando exatamente do teu TCC, que aí foi uma coisa de você montar esse projeto, que se tornou meio mal ali a WRM, e aí me leva minha próxima pergunta, que é essa tua transição. Você continua dirigindo videoclipes, você continua com a GB Lab, mas você se junta ao Knust para gerir a carreira do Knust. Vocês têm uma empresa juntos que gere a carreira dele. E como é que foi? Beleza, já entendi que rolou essa sementinha. Como é que foi essa virada de chave? Como é que foi vocês dois sentarem juntos e falarem, pô, vamos fazer isso? E como é que foi na prática essa transição? Porque a gente já trocou essa ideia, você já falou que foi meio penoso, né? Foi, assim, muita coisa que você aprendeu, muita coisa que você está aprendendo. E muita gente acha que gerir uma carreira fácil, que você pode ser empresário tipo hoje e pronto. Muita gente acha, como você falou, que é só pegar a música, fazer o clipe e pronto, você tem um negócio e sobe lá no YouTube. Então fala um pouquinho mais de como foi essa como começou isso e como tem sido essa tua descoberta. Cara, não era empresário a palavra que passava na minha cabeça, era sociedade de um projeto. Por quê? Ser empresário foi uma demanda que eu descobri quando eu vi que justamente a música e o clipe é a ponta do iceberg. Porque quando eu fui dar uma ajeitada assim, porque eu sempre acreditei que existia algo sendo feito, mas sendo feito muitas vezes por obra do acaso, assim, muitas pessoas aparecendo, muitos nomes que assim, caramba, esse é o nome do momento agora, mas ele não estava fazendo um passo a passo, ele estava ali de repente, invisibilidade por causa de uma batalha de rima, ou de invisibilidade por causa de uma treta que rolou, e assim ele fez, enfim, rentabilizar o trabalho dele. Só que não era consistente aquilo, e eu justamente por sempre trabalhar com projeto, eu via que faltava um beabá. E pra mim, naquela época, tinha outra coisa que eu acreditava. Eu acreditava que um artista, que na verdade isso de fato, só que ele não é tão literal assim, o artista ele é um produto como qualquer outro. Então pra você vender ele, você tem umas regras de marketing básicas. Famosas boas práticas. Exatamente. Então, a minha formação é design com ênfase em marketing, né? Então eu tinha já toda essa parte de acadêmica, na verdade, de eu pegar um projeto e escrever ele, né, pra mostrar e falar assim, ó, esses são os tópicos, essas são as coisas. E aí eu resolvi fazer isso a nível de carreira. Mas outra coisa que me despertou muito foi que eu comecei sendo videomaker, depois eu virei diretor, depois eu virei diretor criativo, claro que em linhas bem gerais, né? Virei um diretor criativo, porque o videomaker é um cara que dá hack, né? Um diretor é um cara que, começa a... Beleza, aquela mina ali fica rebolando, esse cara fica cantando com cara de mal. Isso é um diretor. Um diretor criativo é um cara, aquela mina vai rebolar, só que ela vai rebolar ali num lugar bonito que não vai afetar, não vai objetificar o corpo dela, alguma coisa. Então é um cara que ele pensa criativamente em cima de alguma coisa. E aí eu pensei, cara, o que eu posso... Diretor criativo. Bom, eu já tava sendo diretor criativo de videoclipes. Aí eu fui diretor criativo de projetos, tipo o Novos Deuses, que eu fiz a logo e tal, junto com o Ian Tomé, que fez a logo, né? Pô, grande Ian, salve Ian. Foda pra caralho. Inclusive fez o projeto todo agora do Matuê, né? Dos filtros e tal. Então o cara é monstro. Irado. E a gente conseguiu fazer uma identidade nova pra Pineapple, porque não sei se você lembra, eu troquei a logo da Pineapple, nunca ninguém fez isso. Ninguém fez isso. Eu lembro. E então pra mim era muito óbvio que eu conseguia fazer uma roupagem num projeto, ou seja, eu já estava dirigindo criativamente o projeto. Não sei o que é meu ápice de dirigir. Aí eu conheci um cara chamado GB65, mas eu não conheci ele pessoalmente. Okay. Eu conheci o trabalho dele, que é o Giovanni Bianco, uma coisa assim. Eu conheci o trabalho dele em Bang, da Anitta. E eu vi que o cara dirigiu criativamente o CD inteiro da Anitta. Falei, caraca, então dirigir um CD criativamente que eu, de repente podia ser uma parada que eu ia curtir fazer, tipo. Sim. E aí chegou a possibilidade de fazer isso com o Knust,
eu falei, cara, eu acho que talvez o ápice de uma direção criativa é gerir uma carreira. E aí o que eu tive que fazer com a direção criativa? Eu tive que mudar o significado dela. Porque antes era direção criativa visual. Agora a direção criativa eu mudei para outros termos. Eu tentar alcançar o melhor resultado para você, eu vou te direcionar criativamente. Assim como a economia criativa, né? Que não é algo visual, é algo que, eu acho que essa oportunidade ela é mais saborosa do que essa aqui. Sim. É uma oportunidade que a gente vai ter mais frutos, né, e tal. E tá sendo bem interessante porque eu tinha certeza que ia ser muito fácil com o Kinush. Porque o cara tinha números, eu tinha o vídeo. E a gente tinha, né, o RPM também, o que podia dar errado? O fator acaso, o fator mundo, o fator Covid, o fator qualquer coisa, o fator feats errados na hora erradas, ou o fator lançar um álbum em 2020 que era pra ter sido lançado em 2018, sabe? São N coisas que você só vê depois de fazer. E aí, resumindo tudo, aí foi no momento que eu vi a palavra empresário aparecendo pela primeira vez, foi quando eu vi que os registros de músicas e tudo, e como estava sendo remunerado, como estava sendo feito, não só com o Kinush, mas com muitas pessoas em volta. Cara, na verdade, acho que a grande maioria do cenário tava acontecendo a mesma coisa, sabe? E aí eu vi, caramba, cara, isso aí é um problemão mesmo, porque músicas, antigamente, que a gente as músicas não tinham tanta repercussão, faz mal não ganhar autoral. Agora, cara, se o cara deixa de registrar a música dele certinho, uma música que pode tocar na rádio e tudo mais, o cara pode estar perdendo, cara, muita chance, muita oportunidade, né? E dinheiro e chance. Dinheiro, exatamente, mas justamente essa parada de direção criativa, ele também vai no quesito dinheiro, porque eu via muitos caras também com dinheiro e dinheiro parado, sem saber o que fazer. Aí gastavam uma grana em clipe, que não tinha um retorno inteiro, tipo assim, gastar só 20 mil num clipe que não bateu 1 milhão de views, pra quem faz clipe pra sobreviver, tipo, canais grandes, é um negócio que não deu certo, né? Sim. E dirigir criativamente uma carreira, inclusive com esses recursos parados, às vezes não era inteligente gastar tudo isso num clipe, apesar de eu já ter feito isso, eu já ter gastado todas as minhas coisas em clipes, mas você ter uma economia criativa, ou seja, hoje em dia você ser um artista e ter outros empreendimentos é quase o beabá do futuro. Você é um artista e às vezes tem um restaurante, uma loja, o Djonga tem um estúdio de tatuagem, ou então você investe em bolsa, investe em alguma coisa, ou investe em outro artista, sabe? Sim. Então eu via que esse dinheiro, ele tinha muita gente... circular. Exatamente. Até para que o mercado cresça. Exatamente. E se estruture melhor. E aí foi essa a redefinição que eu fiz de direção criativa, entendeu? Foi de olhar todas as esferas, né? Tanto a burocrática, a jurídica, quanto a financeira, quanto a comunicação com os fãs, quanto os videoclipes, quanto a vitrine, né? Quanto as negociações com as agregadoras, com tudo isso, para justamente criar novos caminhos. Claro que agora eu tô 1 ano e meio nessa posição e a gente eu já encontrei várias falhas que eu tive, vários erros que eu tive, mas se eu não tivesse errado, ia ter alguma coisa estranha, e não é bom você estar sempre certo, sabe? Não é bom você... Com certeza. Tipo assim, se eu e o Kinush, a gente tivesse feito um projeto que tivesse estourado pra caramba, de primeira, cara, imagina o quão ruim isso ia ser pra eu manter isso, sabe? É muito melhor você errar agora do que você errar daqui a 2 anos. Sim. Vocês estão em outro patamar. Não, total, é isso. Mas você falou desses erros, e eu sou um cara que eu defendo muito os erros, porque eu acho que as pessoas têm que abraçar os seus erros. Não que elas têm que insistir no seu erro. Acho que elas têm que abraçar os seus erros, aceitar os seus erros e aprenderem com os seus erros. E entenderem que elas vão errar. O que elas têm de certo na vida delas é que elas vão errar. Então, artista, se você está assistindo isso, você vai errar. Se você vai lançar um videoclipe que não vai bater, não importa quantos seguidores tenha no seu Instagram, quantos inscritos tenha no seu canal de YouTube. Você vai lançar alguma coisa que não vai dar certo. E qual foi o erro que você não cometeu, o erro que você aprendeu, uma lição que você aprendeu, que você fez? Eu quero entrar um pouco nisso, porque é uma coisa que as pessoas têm vergonha de falar.
Sim. E eu queria destrinchar um pouco mais isso, porque eu acho que as pessoas têm que perder um pouco da vergonha de falar dos seus erros, porque não tem vergonha nenhuma em ter errado, em ter falhado. O que você fez, ou com o Kinush ou que não, que você poderia ter feito diferente, que você busca fazer hoje diferente? Certamente, um dos principais erros que eu tive até agora foi destinar o dinheiro das coisas. Porque tudo é um laboratório. Como eu falei, no começo a gente gastou 50 mil reais com 5 clipes pro Kinush. 10 mil por clipe. Não foi 10 mil por clipe. Foi um clipe de 50 mil reais, que desse clipe eu tirei outros 4 clipes. Eu fiz até com o Phil Mendonça, um grande amigo. E a qualidade do clipe, inclusive a gente escreveu em festival e tudo mais, porque assim, é uma qualidade que é gringo o negócio, é outro nível. Mas não era isso que era o que importava. E aí a gente gravou. Pra dar o start no E aí negócio. aqui, ó, coloca ali Fantasmas, Kinush, aqui, ó, nesse cenário, gastamos R$200. Mais de 1 milhão de visualizações, sabe? Então, é destinar o dinheiro. E aí, e se esses 50 mil reais que eu gastei lá, eu tivesse gastado 30 mil e 20 mil na estrutura, no marketing, na equipe. Sim. Tipo, 6 meses de equipe. No trabalho, exatamente. E aí, eu acho que o principal erro que eu tive foi eu ter me descapitalizado no primeiro projeto, no primeiro produto. Exatamente. Esse foi certamente o meu principal erro. Não foi postar todas as fichas, porque eu tinha certeza que eu teria outras fichas. Grande parte das fichas. Mas foi grande parte das fichas, exatamente. Ainda mais agora que você é pai, né? Então, assim, certamente é uma grana que hoje em dia faz falta. Sim. A gente não parou a carreira do Kinush, a grana não foi fundamental pra gente... tipo assim, eu gastei quase todas as fichas, a gente ficou um tempo ali na pior, só que não foi suficiente pra gente querer parar, pra eu desistir, pra eu falar que eu não consigo, não é pra mim. Até porque se eu tivesse feito isso, tudo que eu teria investido teria sido em vão, sabe? Bom. Na verdade, eu até brinco hoje em dia que eu fiz isso pra correr atrás, entendeu? Tipo assim, eu chutei a bola lá na frente pra sair correndo atrás, sabe? Porque tem que pensar assim. Se pensar que você fez merda, se pensar que você é o pior de tudo, se você entra num ciclo vicioso, que o cara que mais vai acreditar no seu sonho, cara, é você mesmo. Tem que ser você. Se não for você... Cara, total. E o que você falou, cara, vocês lançaram um produto que não é que ele foi mal, ele não foi como vocês esperavam, vocês tinham expectativas muito grandes, mas era o primeiro nessa nova fase. E depois vocês lançaram alguns singles que foram melhores do que esse produto. E o mais recente trabalho, que é o EP Madrugada Fria, que tá indo muito bem. Então, assim, tá totalmente dentro do que você falou, né? Que se você tivesse falado, pô, cara, não dá mais pra mim. Se o próprio Kinush tivesse falado, pô, não dá mais pra mim, vou jogar toalha, vou por outro caminho. Cara, a gente não ia ter chegado nesse produto que eu, particularmente, sou muito fã. Acho que tá muito bem feito, primoroso, desde do visual, a música, a todos os quesitos técnicos, sabe? Foi muito bem elogiado por outros artistas que eu mostrei. Tinha gente que nem sabia que o Kinush estava tão focado assim em carreira solo. E eu mostrei pessoalmente, as pessoas gostaram pra caramba. É um produto de lo-fi que quase ninguém tá fazendo, sabe? Tem muita coisa interessante nesse produto, nesse projeto. E se vocês tivessem desistido pelo primeiro fracasso, ele não teria sido concebido. Total. E ainda concebido da forma que foi, porque era uma vontade do Kinush fazer músicas mais calmas, como ele já fez várias vezes, mas muito porque ele tá nesse momento, ele é recém-pai, né? Ele tá namorando aí já há uns 2 anos, então ele tava namorando durante 1 ano e aí foi pai, então agora tem mais 1 ano, né, de como pai. Então acaba que os seus temas mudam, sabe? Sim. Não tem mais como ele fazer nesse momento, não pra sempre. Sim. Porque eu acho que o artista é uma metamorfose ambulante, né? Isso aí. E então, nesse momento... A gente tá gravando hoje saiu o vídeo do Jairo Andrade, da Baguá, no canal. E o que o Jairo mais fala, que ele mais martela... Você vê, o Jairo é um cara macaco velho de mercado, já trabalhou com Racionais, hoje trabalha com Xamã e Agnes Nunes. E ele fala o tempo todo, cara, você tem que se adaptar. Se você não se adaptar, você vai morrer. E ponto final. Quem não entendeu isso, meus amigos não entenderam isso, morreram. Eu tô aqui até hoje porque eu tô me adaptando. Se eu tivesse trabalhado com a música que o Xamã trabalha hoje, ou a própria Agnes, a Agnes era uma artista que era inconcebível trabalhar há 10 anos atrás, que... a galera ia tirar chacota. Sim. Fala, pô,
nada a ver, cara. O cara, mano, truta e tal. Mas eu tô me adaptando a como as pessoas estão consumindo, ao que elas estão consumindo e ao que o rap tá virando. Porque o rap também tá mudando, ele não é mais a mesma coisa. Não, muito. E a gente ter feito o lo-fi, porque a gente sabe que, cara, bota ali qual o lo-fi brasileiro que tem uma grande repercussão. Assim, é um tipo de som que a gente sabia que é mais difícil de ter uma repercussão tão grande, porque usam, apesar da gente ter saído um pouco do lo-fi, algumas coisas indo mais pro pop, ainda não era o que nos criou até agora, sabe? Ele foi algo novo. E eu acho que esse projeto também só saiu porque não foi só o Kinush que quis fazer isso. Não foi só eu querendo trazer uma estética diferente do que as pessoas estão vendo e eu incomodando Kinush, pensa em coisa nova, olha só isso aqui, olha só isso aqui. Mas foi também eu chegar aqui na galera da CMK e falar, galera, o que eu tô querendo fazer não é raso, é fundo. Quando eu escutei a master da primeira música de Mistério, quando saiu, eu falei, cara, a master tá limpa, tá maravilhosa, mas o lo-fi não é isso. Então, a gente tem que voltar uns passos. A master do lo-fi, ela não é a master pop, não é aquilo lá. Então, assim, quando eu quis ser diretor criativo, eu também fui meio chato em questão de conceito, que às vezes você vai pra uma via que não é tão popular, né? Não é tão... Mas, cara... Mas eu acho que você tem que acreditar nisso. Com certeza. E você cativou as outras pessoas que estavam no projeto. Porque, assim, a gente recebeu também a galera da CMK aqui, o Márcio e o Tian Cris. E o Márcio é apaixonado pelo projeto. Ele fala assim, como a menina dos olhos dele, sabe? Os olhinhos brilhando, assim. Então, e a gente já trocou bastante ideia sobre esse projeto. Então, cara, assim, meus parabéns, de verdade, por vocês estarem desenvolvendo esse trabalho, por você estar tendo essa ousadia de estar fazendo algo que você não sabia. É começar do zero alguma coisa, começar do zero alguma coisa. Eu já tenho ali... É muito difícil a essa altura do campeonato, depois de você já ter trabalhado com esses grandes nomes do rap, você começar do zero alguma coisa, e começar do zero assim, é você e o Kinush, não tem tipo uma galera, um investidor, galera, sabe? Se vocês acham isso, é tipo assim, é uma equipe realmente de pouco... Familiar! Uma equipe familiar, exatamente. Inclusive, tipo assim, eu agradeço muito ele ter acreditado também, porque eu tentei algumas outras pessoas antes, assim, tipo, sondar, sabe? E ninguém botou fé. Ninguém botou fé, sabe? Ninguém botou fé. Mas eu também não botaria fé, talvez, entendeu? Tipo assim, eu não sei, sabe? Não estamos julgando, mas... Exatamente. A questão é que, igual o Cafu, o Ronaldo Fenômeno, foi recusado em várias peneiras, cara, você também vai ser recusado por algum artista, se você é um empresário e tá procurando um artista, sabe? E, cara, sinceramente, às vezes você volta a trabalhar com ele no futuro, sabe? Inclusive, isso é uma outra coisa. O cara te recusou, você vai lá e fica pé da vida com o cara e corta uma relação. Daí daqui a 3, 4 anos, o empresário dele, ou não sei o que vai... Não é uma porta fechada. Não, e o mercado, ele é cíclico, assim, no sentido de as pessoas vêm e vão, sabe? E principalmente o pessoal que tá atrás, assim, né? Os artistas, principalmente, né? Isso é muito importante. Não fique puto com a pessoa que te disser não. Não é uma porta fechada. Sim. É um por enquanto, assim, né? Exatamente. Ou então é pra você ver também, opa, realmente. Não tô preparado. Não tô preparado. Ou às vezes fala assim, cara, eu vou mostrar pra esse cara o que ele perdeu. Exatamente. Eu sou um pouco assim, sabe? Eu sou um pouco assim. Exatamente. Mas, cara, pra gente finalizar, enfim, tem uma pergunta que eu sempre faço, pra gente já falar de próximos planos, quais são os próximos passos. A gente tá acabando aí 2020, um ano surreal. E o que a gente pode esperar aí de 2021? Sim. Eu vou falar, na verdade, mais do Guilherme Brain, né? Do que o Kinush, acho que ele vai poder falar um pouco mais sobre as questões dele como músico. Eu posso falar um pouco mais da carreira dele, mas eu acho que eu, como Guilherme Brain, eu fechei agora com a Clan Filmes, que é do Phil Mendonça. Legal. E então eu vou pegar clipes mais de gravadora, de artistas diferentes, sabe? Então, de fato, indo para um outro lugar. Onde lá eu quero aproveitar esse network, eu quero conhecer a galera de gravadora, eu quero conhecer essas pessoas, esses pivôs do mercado, porque eu vou trazer isso pro meu eu empresário, com certeza, e eu deixo isso claro para todo mundo, sabe, que o clipe hoje em dia é meu ganha-pão, claro, mas ele também é minha oportunidade de network com as pessoas, porque
não existem muitas conferências de audiovisual e rap por aí, sabe? Tipo assim, onde as pessoas vão se encontrar no final do ano, né? Então não dá pra você ficar mantendo contato com as pessoas sem você estar de fato ativo no mercado, né? E então, por isso, tem alguns projetos pessoais que eu vou querer tocar, ainda eu não sei, porque como eu vou ser pai agora, talvez seja algo meio nebuloso, mas a ideia sempre é inovar no audiovisual. Eu quero encontrar alguma forma, sempre, todo ano eu busco encontrar alguma forma de fazer um audiovisual de alguma forma diferente. Inclusive teve um clipe que o Rael fez em 2016 que eu preciso fazer alguma coisa dessa, cara, que é um clipe interativo, assim, com vários finais diferentes, sabe? Que, tipo aquele filme do Black Mirror, sabe? E tem como a gente fazer isso, só que não é no YouTube, e aí não vira popular, e é aquilo que eu falei, então às vezes tu tem umas ideias que são fora da casinha, mas não estão nos meios populares, sabe? E pro Kinushi, certamente a gente vai... A carreira dele é pautada em projetos, né? Então vai ter uns novos Madrugadas Frias, né? Vai ter o Nublado, que provavelmente é o nome do próximo projeto, primeira mão aí. Com participações também até mais maduras do que o que a gente teve, porque o Madrugada Fria foi focado em internet, né? Ele foi focado nesse público porque era um momento de pandemia e tal. Então, ano que vem, certamente, a gente vai focar um pouco mais no offline, que é onde, de fato, você monetiza o seu trabalho, assim, né? Claro, você ganha dinheiro com a internet, mas, assim, onde você tem um contato com o fã, onde você, de fato, perpetua essa ligação, é no offline, né? Principalmente nos shows, então a gente já vai preparar um show bem interessante e talvez aí seja o lugar que eu inove no audiovisual. Legal. Talvez eu faça algo que eu nunca fiz antes, que é o que eu mais gosto, né? Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez, direto. Eu faço isso direto, algo pela primeira vez. Sério mesmo, eu me obrigo a fazer algo pela primeira vez, sabe? E façam vocês também, cara, algo pela primeira vez. Um projeto que vocês nem sabem se vai dar certo ou não. Ser empresário foi algo que eu tava fazendo pela primeira vez. E tô 1 ano e meio nessa, sabe? Irado. Ainda é a minha primeira vez. Irado. Gostei dessa filosofia de vida e profissional. Mas acho que os planos são esses, assim, certamente inovar é muito difícil, porque a gente tem muita coisa já no mercado, né? Mas certamente eu quero trazer o Kinushi com novas abordagens, um show diferente do que a galera costuma fazer, sem demagogia, mas de fato diferente no sentido sensorial de experiência, de você ir num espetáculo, não num cara cantando com um microfone assim, sabe? Que também pode ser legal com um cara, dá pra ganhar dinheiro aqui e ali, mas cara, é momentâneo, cara. Um artista, ele tem que se perpetuar, ele tem que fazer algo que perdure, ele tem que ter uma causa, sabe? Nem que a causa seja comprar uma casa pra sua mãe, sabe? Mas se você não tiver causa, tem algo errado, sabe? Fica raso. Fica raso. Acho que é isso, cara. Cara, prazer te receber. Obrigado. Tamo junto, por ter aceito o convite. De verdade, foi muito maneiro. Tamo junto. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite de novo. Cara, só desejo sorte nesse projeto aqui. Muito maneiro. E que eu sinto muita falta de ter projetos parecidos com esse, comentando de pessoas falando coisas relevantes e a galera, assim, podendo pegar um bloquinho ali e anotar, sabe? Porque eu acho que se você só escuta, às vezes, eu vou aqui escutar 40 minutinhos de alguma coisa e muita coisa tu deixa passar, cara, mas às vezes pensa isso como uma aula, ou como, não exatamente uma aula, mas como algo didático, que você vai pode agregar valor mesmo. Extrair, assim, e tal. Então, só desejo sorte, cara, que puder contar com a gente, Valeu, que quiser contar, só. Obrigado. Valeu. É isso. Fui. É nóis.